Olá, seja muito bem-vinda ao 11º episódio da série Organizando o seu consultório na prática. Será que você já está com seu consultório totalmente organizado por aí? Eu ajudo psicólogas clínicas, especialmente como você, a sair da desorganização profissional e financeira e se tornar uma profissional altamente recomendável pelos seus pacientes. Se você ainda não me conhece, é um prazer, seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui. Eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora e mentora de psicólogas e criadora do método Dona, onde trabalhamos 4 pilares: o dinheiro, a organização, os negócios e a ação. E o tema da nossa live de hoje é análise SWOT aplicada à psicologia. Bom, você já ouviu falar na análise SWOT, né? O que nós teremos aqui? Hoje eu quero falar com você sobre essa poderosa ferramenta. Ela é uma ferramenta muito utilizada na gestão empresarial. As empresas, em geral, estão utilizando a análise SWOT já há muitos anos para avaliar o seu momento atual. E, claro, eu trago ela aqui como uma possibilidade de aplicação na psicologia para que você tenha muitos insights e consiga evoluir, fazer crescer o teu negócio aí em psicologia. Resumidamente, o SWOT é uma sigla em inglês que, quando traduzida, né, são 4 letras, o S de forças, o W de fraquezas ou pontos a serem melhorados, o O de oportunidade e o T de ameaça. Então, é uma matriz, né? A gente chama matriz SWOT, onde fazemos essa avaliação. De uma forma bem resumida, é uma ferramenta prática aí para identificar principalmente os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e daí, então, identificar oportunidades e ameaças. Bem prática, bem simples, eu tenho certeza que você vai curtir muito essa ferramenta. Para ser aqui mais específica ainda, né, as forças e as fraquezas do teu negócio em psicologia, a gente pode considerar como sendo internas. Aquilo que está sob o teu controle, aquilo que tu podes modificar de alguma forma e que dependem exclusivamente de você. Já as oportunidades e ameaças são do meio, aquilo que é externo, mas que de alguma forma você consegue influenciar, intervir, colocando as suas forças aí em ordem. Elas não estão geralmente sob o teu controle, mas são aquelas que dependem que você faça algum tipo de plano de ação, ou para que as ameaças deixem de existir, ou para que as oportunidades apareçam, surjam de maneira aí mais fácil, né? Eu hoje vou te explicar então sobre essa ferramenta e te mostrar como que você pode aplicar isso de maneira bem prática aí na tua psicologia clínica. E eu digo que essa é uma ferramenta de muitos benefícios, né? Mas antes de falar sobre esses benefícios, que são muitos, eu tenho que ajustar alguns pontos aqui, né? Ajustar essas expectativas aí junto com você que está me acompanhando, para que você não fique achando que essa é uma live de uma coisa e acaba sendo de outra. Então vamos ajustar aqui algumas expectativas. Primeiro de tudo, em fevereiro agora deste ano, eu abri as inscrições para o meu treinamento, a minha mentoria Sua Clínica 2.0. É o meu curso completo de gestão aí para psicólogas, né? Lá dentro tem, inclusive, uma aula completa sobre análise SWOT, onde eu pego aí na mão das minhas alunas, das minhas mentoradas e ajudo na implementação da ferramenta. E as últimas turmas que nós aplicamos a ferramenta SWOT têm tido muitos resultados, no sentido de vários insights, onde as pessoas fazem análise SWOT e dizem, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? E é sobre isso que eu quero te trazer aqui. Só que nesse vídeo não vai ser bem assim, né? Mas antes que você até desista do conteúdo, fica aqui mais um pouquinho que eu quero te explicar. O meu objetivo aqui, né, é te entregar o melhor conteúdo possível para que você comece a mudar a tua mentalidade e já inicie um conhecimento aí sobre essa ferramenta, sobre uma possibilidade de aplicação aí dentro do teu negócio. Como eu não sei se você assistiu aí todas as lives anteriores que eu já fiz até aqui, ou se caiu aqui de paraquedas, né, nesse primeiro conteúdo, eu preciso te dar as primeiras bases para entender esse raciocínio. Ou seja, né, isso não significa que você não vai conseguir aplicar essa ferramenta, de jeito contrário, até porque ela é bem simples. Eu vou te explicar o que é, para que serve a ferramenta SWOT, quais são os benefícios, como se aplica e com o que você tem aí em mãos. Né? Só tem que tomar um cuidado, né? Essa atividade prática, ela serve para que você comece a implantar essa ferramenta aí na tua clínica hoje mesmo.
É bem completo, sim, é um passo a passo, ele fica claro, só que eu quero te dizer que ele é exclusivo para as minhas alunas do grupo de mentoria, né, que encontram-se lá dentro. Aí temos materiais complementares, temos planilhas, temos modelos prontos e, claro, a minha mentoria sobre cada um desses itens. Então, aqui nessa live, a gente vai ter, sim, benefícios, como se aplica e tudo mais. Acredito que você já vai tirar bastante conclusões se você seguir esse passo a passo aqui comigo. E para você que ficou de fora aí da última turma de mentoria, não fica triste não. Aqui vou te trazer muitos conteúdos sobre a análise SWOT. Então eu quero te dizer já para pegar papel e caneta, porque vamos precisar dessa avaliação com papel e caneta aqui nesse momento. E você vai ter com certeza muitos insights. Vamos lá? Primeiro eu quero te perguntar, né? Você já pensou o que vai agregar esse tema aí na tua psicologia clínica? A análise SWOT, né, ela faz um diagnóstico do ambiente interno e do ambiente externo, da tua psicologia clínica, da forma como você trabalha. Por isso ela serve tanto para quem está planejando montar uma clínica, por exemplo, quanto para quem já está aí nativa há muitos anos. Então, ela independe do tempo de formação que você tem, do tempo de consultório que você tem, do tipo de atividade que você exerce aí na psicologia. É importante frisar que ela é uma avaliação que geralmente a gente faz no mundo empresarial uma vez por ano. Então, geralmente em janeiro, é o que eu gosto de fazer aqui nas nossas empresas. Em janeiro de cada ano, a gente começa fazendo a avaliação SWOT, análise SWOT, para identificar quais são os pontos de melhoria e ali, então, a gente traça ações para o ano que vai começar. Ela é periódica, a gente precisa de vez em quando atualizar a análise SWOT para ver se aquilo que a gente passava lá atrás ainda está valendo hoje. Essa ferramenta ela é utilizada também, né, antes de fazer novas implementações, investimentos dentro de uma empresa, para evitar possíveis caos ou para também sanar aquelas dificuldades que a gente tem ali naquele momento. E se a tua clínica não estiver ainda preparada para crescer, né, ela pode entrar aí numa enrascada se você investir de maneira errada, se você implantar tecnologia de maneira errada e não sair nunca mais. Então, por isso é necessário a verificação SWOT para a gente conseguir fazer essa validação aí do teu negócio. Bom, utilizando essa ferramenta, quais são os benefícios que você pode ter? Utilizar a análise SWOT para um empreendimento de psicologia, para um negócio de psicologia, traz aqui 5 benefícios. Primeiro de tudo, aqui, mais segurança para tomar uma decisão. Você fica mais certa da decisão que vai ser tomada porque você conhece prós e contras. Segundo ponto, vai conseguir elaborar planos de ação de uma maneira mais realista. Então, em cima daquela dificuldade, eu vou traçar um plano. E aí, eu vou executar aquele plano. Terceiro ponto aqui, vai identificar o que pode ser melhorado, o que pode ser mantido e o que pode ser descartado. São 3 itens aqui bastante importantes, né? Eu preciso manter isso dentro do meu consultório, esse tipo de serviço, esse tipo de análise, eu preciso melhorar esse processo, ou eu posso simplesmente abandonar e descartar algum tipo de processo, algo que eu estou fazendo aqui no meu consultório que não tem mais necessidade. Vai fazer também, aqui o quarto ponto, um planejamento de risco mais eficiente. Então, eu vou olhar para esse futuro e vou verificar, nossa, será que eu estou correndo algum risco com isso que eu estou levantando agora nesse momento? Estou com um risco de não conseguir mais clientes, de parar no tempo. Enfim, é uma avaliação bem legal. E o quinto ponto vai estabelecer também metas e objetivos mais estratégicos aí para o teu negócio em psicologia. E aí você pode perguntar, Marlise, mas essa ferramenta é com os meus clientes, com os meus pacientes? Eu não quero perguntar nenhuma coisa para os meus clientes ou para os meus pacientes. Bom, eu quero te dizer o seguinte, que a gente tem 2 formas de fazer uma análise SWOT. Uma delas é uma forma interna, onde você vai pegar a ferramenta e, através do teu próprio pensar, você vai responder os pontos fortes, os teus pontos fracos, as tuas oportunidades e as tuas ameaças. Então, é claro que a tua própria visão crítica, digamos assim, sobre aquilo que está acontecendo dentro da tua empresa, dentro do teu negócio aí em psicologia. Agora, se a gente faz as perguntas para os teus clientes, para os teus pacientes, por exemplo, quais são as tuas principais forças e quais são os teus pontos a serem melhorados, com certeza a resposta que eles vão te dar vai ter muito mais peso aí sobre as tuas anotações, sobre os teus insights, do que se fosse somente as tuas. Então, eu quero te dizer que eles vão também se sentir privilegiados em participar, principalmente se você colocar que tem por objetivo aí melhorar o atendimento clínico que você presta. Então,
não é uma coisa chata de se perguntar, as pessoas gostam de participar, e claro, vai depender do teu posicionamento, no sentido de, ai, puxa vida, pode preencher isso aqui? Não, mas se você disser, eu estou melhorando os meus serviços, você pode colaborar comigo, 2 forças, 2 pontos a serem melhorados, isso já vai te trazer um feedback aí bem legal. Então fica aí essa questão sobre a aplicação também com os teus pacientes, com os teus clientes, né? Você pode também estar pensando assim, né? Ah, Marlise, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Isso aí é muito chato, isso demora muito, nem vou fazer isso, vou pular aqui essa parte. Eu quero te dizer que é preciso perder um tempo para ganhar tempo, né? Então, se você não tirar um tempo para, por exemplo, fazer uma análise SWOT, pensar com cabeça de dona o teu negócio em psicologia, você não vai estar trabalhando para melhorar a tua prestação de serviço. Você simplesmente está preocupada com a técnica. E a gente fala muito aqui nas minhas lives, no meu conteúdo, sobre esses bastidores, sobre a necessidade de termos esses bastidores ok organizados. É preciso que tu entenda que a gente tem que sentar, né, muitas vezes, na cadeira de dona do negócio. A cadeira da psicóloga, ela fica aqui do lado, né? Então, aqui do lado é a cadeira da psicóloga, que faz os atendimentos e tudo mais. Eu quero que você venha para a cadeira de dona para pensar justamente sobre o teu negócio de maneira diferente. E aí, claro, é um investimento de tempo. Percebe isso? Parar para fazer uma análise SWOT é um investimento de tempo. Você pode também estar me dizendo aí, né? Tá pensando, ih, já tentei isso outra vez, já contratei consultoria antes, isso não deu certo, não agregou em nada. Então eu quero te dizer o seguinte, fica comigo nesse vídeo, se você já fez e não teve resultados, que eu vou te mostrar de uma forma simples e prática que você vai entender e que vai trazer resultados aí para você. Certo? Eu separei aqui, deixa eu ver quantos pontos são, 2, 3 pontos aqui principais aqui da análise SWOT para nós conversarmos sobre. Então, primeiro ponto aqui que eu quero trazer, cuidado com os erros. Erros na implantação da ferramenta da análise SWOT, tá? A maioria das pessoas que tenta fazer sozinha a análise SWOT, elas falham em 3 aspectos. Primeiro, na questão do achismo. Vai sempre colocar somente o que acha, né? Colocando fatos, aquilo que realmente acontece, mas esquece que existe a importância de pedir o feedback para os clientes, para os pacientes. Então, é importante. Existe o achismo, sim, existe a tua percepção, sim, mas se a gente vai além e pergunta através de um feedback para os nossos clientes, para os nossos pacientes, a gente tem uma resposta aí mais real. Segundo ponto aqui de falha é a pressa, né? Tenha pressa aí em começar, mas não tenha pressa em terminar. Claro, coloque uma data, uma previsão aí de término, mas faça isso com calma, coloque o máximo de informações que você conseguir. Não precisa fazer tudo aqui enquanto você está assistindo essa live comigo, você vai pausar esse vídeo a hora que você quiser, você vai recomeçar ele depois. Você precisa sim buscar as respostas e isso pode ser que leve tempo. Então, achismo não dá, a pressa não dá e outra coisa que não dá é superficialidade. Na análise SWOT, a gente entra em profundidade, né? Cuidado para não colocar elementos que não sejam específicos aí da tua clínica ou algo muito genérico, né? Que fala de qualquer negócio. Aqui, né, nesse caso, de duas uma, né? Ou você vai se enganar, achando que está super aplicando a ferramenta, né? Quando, na verdade, está falando sobre o negócio de outra pessoa ou sobre aquilo que você ouviu falar sobre a psicologia clínica. Ou vai até mesmo fazer algo que faça sentido para o teu caso, mas que não terá impacto que poderia por falta de gerar oportunidades. Então, muito cuidado aí com a superficialidade, né? Então, vamos mergulhar na análise SWOT, vamos fazer para valer o tempo que for necessário e sem tanto achismo. A tua opinião vale sim e vale também a opinião dos teus clientes, dos teus pacientes. Bom, chegando aqui ao item 2, imagino que você está curioso a como implementar, melhor dizendo, a análise SWOT aí na prática. Vamos para a prática. Pegou papel e caneta aí, né? A primeira coisa aqui, qual é o seu objeto de estudo? Aqui na nossa análise SWOT, que vamos pensar aqui, será uma clínica de psicologia. O teu fazer aí em psicologia clínica. Nós vamos desenhar, então, 4 quadrados. Os da linha de cima são os quadrados do ambiente interno e os da linha de baixo do ambiente externo. Eu vou mostrar aqui para você. Então, a gente tem aqui 4 quadrados, eu deixei aqui desenhadinho, né? Então, uma folha dividida em 4 partes. O primeiro deles é o S de forças, o segundo, o W de fraquezas, o terceiro, o O de oportunidades e o T de ameaças. Então, a gente tem um quadrante aqui.
onde vamos preencher com essas informações que são necessárias. Essa é a primeira coisa. Então, feito o desenho, a gente já está visualizando aqui o seguinte: essas linhas aqui de cima, né, as forças e as fraquezas, se referem ao meu ambiente interno, aquilo que está sob o meu controle. E as oportunidades e as ameaças são ao meu ambiente externo, aquilo que eu posso me aproximar de maneira planejada, mas que muitas vezes não depende de mim. Vamos lá, então. Depois de desenhar aí os 4 quadrantes, né, nós vamos ao preenchimento de cada uma dessas linhas, né, as forças, as fraquezas, ou pontos a serem melhorados, as oportunidades e ameaças. Aqui não é hora de planejar o que fazer, nós vamos colocar no papel somente os fatos e dados, aquilo que você vê no seu consultório de psicologia, aquilo que de fato acontece aí no teu consultório e que precisa ser revisto o tempo inteiro. Então, nós vamos aqui as seguintes análises. Vamos começar pela análise interna. Aqui, deixa eu mostrar aqui para você. A análise interna, a primeira de todas, é no quadrante forças. Aqui. Então, vamos fazer uma análise interna aqui com você, que é o seguinte: responda a seguinte pergunta: quais são os teus pontos fortes como psicóloga, atendendo como psicóloga? No teu papel de psicóloga clínica, seja jurídica, seja de esportes, qualquer outra área, mas no teu papel de psicóloga, quais são os teus pontos fortes? Pode anotar aí 2 pontos fortes. A tua intervenção, a tua forma de comunicação, o teu acolhimento, qual é a tua especialidade, qual é o teu principal ponto forte? Segunda pergunta que você vai responder aí: o que faz o teu cliente querer consultar com você? Querer ter você como psicóloga e não a psicóloga da esquina, a psicóloga da internet. O que faz? Qual é? Aí a gente já está falando de uma força mais no diferencial, né? Qual é esse principal diferencial que você tem que vai fazer com que você, com que esse cliente fique aí junto com você? Depois, terceira pergunta: o que fideliza o teu cliente no teu atendimento? Por que ele fica contigo por tanto tempo? Qual é a força que você tem, que ele vê, que ele enxerga, que faz ele ficar contigo? E o que atrai ele até você? A tua divulgação, a tua forma de comunicação, isso tudo são forças aí do teu negócio, né? O teu posicionamento, a abordagem que você utiliza, vai anotando aí todas as forças. Agora, por que ele escolhe, né, você e não outra psicóloga? Qual é o teu diferencial? Acho que ficou meio parecido ali com a pergunta anterior, né? Mas é no sentido de o que faz o teu cliente buscar a tua ajuda. Vou dar um exemplo aqui para diferenciar essas perguntas, né? Digamos que eu sou especialista em luto. Então, o que faz para o meu cliente querer consultar comigo? Ah, porque eu sou especialista em luto. Agora, por que ele me escolhe e não escolhe a outra psicóloga que também é especialista em luto? Ah, porque eu... Qual é o meu diferencial? Escreve aí, né? Porque eu tenho uma acolhida especial, eu ofereço grupo, eu ofereço material de ajuda. Quais são essas forças aí? Isso são alguns exemplos, né? Por exemplo, atendimento online. Então, por que ele te escolhe e não escolhe outra psicóloga? Ah, porque eu atendo online e a outra psicóloga atende em São Paulo, tá longe aqui da base dele e não atende online. Então, alguns diferenciais que você pode utilizar aí como força no W da SWOT. Voltando aqui então, né? Aqui no SWOT, no S, desculpa, não é no W, no S de forças. Agora a gente vai para o W, para as fraquezas ou pontos a serem melhorados. Vamos pensar juntos aqui. Dentro dos pontos a serem melhorados, né, das fraquezas, o que pode fazer o teu paciente não te indicar? Essa pergunta é bem interessante. Inclusive, vou abrir aqui um parênteses, né? A gente está falando aqui da matriz SWOT, mas existe uma pesquisa de satisfação chamada NPS, Net Promoter Score, onde você pode pesquisar com o teu cliente sobre essa indicação. Segundo, você já deve, inclusive, ter respondido essa pergunta em alguma loja, em alguma prestação de serviço, que é assim, ó, de 0 a 10, o quanto que você indicaria o meu trabalho? E aí, por quê, né? Logo na sequência, você já deve ter respondido algo assim. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa dentro de um método, que é o NPS, e que diz o seguinte, que quando a pessoa responde de 0 até 6, dentro desse método, a pessoa é um detrator. Ele fala mal do teu serviço para outras pessoas. Além dele não recomendar, ele ainda fala mal. E aí, claro, no porquê sempre tem ali uma outra linha que vai indicando o porquê dessa resposta. Depois, se ele responde entre 7 e 8, ele é neutro. Então, ele não fala mal, mas também não fala bem. Não vai indicar para ninguém.
Agora, se você tem respostas entre 9 e 10, aí sim você tem promotores da tua marca, promotores do teu serviço. As pessoas vão divulgar o teu serviço para outras que vão te procurar para fazer esse atendimento. Não é o tema central aqui da nossa análise SWOT, mas vale ressaltar que a resposta a essa pergunta, né, o que pode fazer o teu cliente não te indicar, vai trazer aí uma resposta para você. O que pode fazer? Atrasos, talvez, cancelamentos da tua parte, falta de dinamismo no atendimento. O que faz isso, né? E o que faz ele não voltar mais? Quando simplesmente um cliente desiste, não fecha o contrato com você, ele só manda mensagem dizendo, não vou mais, parei terapia. O que faz ele desistir? Aliás, né, quando um cliente um paciente desiste do atendimento, você pede um feedback para ele? É necessário que, não vou mais. Ok, então vamos alinhar isso, né? Por qual motivo que você desistiu? Se é uma questão dele de resistência ou se é uma questão tua com afinidade, pedindo para ele justamente ser sincero nisso. Às vezes um simples formulário, né, de um Google Forms, por exemplo, com essa pergunta, né? O que fez você desistir da terapia? Escreva sobre, né? Fale sobre, ou até mesmo no WhatsApp, para que te traga essa informação também tão importante dos pontos a serem melhorados. A gente sabe que existem afinidades, que existem algumas pessoas que se conectam melhor com a gente, mas é sempre importante investigar o porquê, né? O que levou aquele cliente, aquele paciente a mudar de psicólogo ou a interromper a terapia. Enfim, essa aqui é uma dica que bem chave para a gente identificar os pontos a serem melhorados. E o que pode revoltar o teu paciente? Né? O que pode revoltar? Quais são as fraquezas, os pontos fracos aí que podem aparecer por aí? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, na demora ao responder o WhatsApp. Então eu fico indignada com a minha psicóloga, estou trazendo exemplo, porque eu mando uma mensagem no dia, ela me responde 3 dias depois. Será que é o seu caso? Ou eu não tenho feito divulgação do meu trabalho. Essa pode ser uma fraqueza, um ponto que você mesma pode observar, né? Então a gente tem alguns pontos que os teus clientes podem apontar e os pontos que você mesma, na tua análise crítica, podem trazer. Então o teu cliente pode dizer que você não responde o WhatsApp, pode dizer que você demora aí no atendimento da sessão, que atrasa o paciente anterior e aí atrasa você também, que tem desmarcação com frequência, parece que você não está muito interessada na história dele porque não interage. Então, enfim, várias questões aí que podem ser trazidas pelo teu cliente. E por outro lado, você também pode pensar naquilo que é vindo de você, né? Então, quais são os meus pontos fracos? Eu realmente não me dou bem com o WhatsApp, não consigo responder a todos, tenho problema de dificuldade de horário. Quais são as fraquezas internas suas que a gente pode observar por aqui e quem sabe já traçar pontos de melhorias? Até aí, tudo bem? Vou colocar aqui uma água, enquanto, se você quiser, pode mandar perguntas por aqui e a gente já vai continuar. Eu vou abrir um parênteses aqui, né, para te lembrar de uma coisa. Importa aquilo que você acha, sim, a gente está fazendo uma análise SWOT, então a tua opinião é muito importante. Assim como a opinião do teu cliente também é muito importante. Então, esses dois aspectos, você pode perguntar assim, pode trazer 2 forças que eu tenho aqui no meu atendimento e 2 pontos a serem melhorados? Então, essas 2 questões, acredito que são bem pontuais e bem importantes aí para você. Esse feedback vale ouro, né? Vale ouro mesmo. Claro que se você quiser simplesmente fazer sozinha essa ferramenta, você pode, né? Pode fazer levantando essas informações. É claro que a gente vai ter talvez uma visão um pouco mais limitada, mas quando você tem essa possibilidade de fazer com o teu cliente, tem a possibilidade também de gerar uma chance gigantesca de crescimento aí para a tua clínica a partir do feedback. Então, um cuidado especial aí na hora de formular a pergunta, né? Esse cuidado ele tem que ser feito de uma forma bem suave, porque você quer sinceridade, mas também não quer deixar o teu cliente pensando que ele não gosta do teu atendimento. Então, formular isso de uma maneira suave para que ele responda também com o coração aberto e de maneira tranquila. Já passado aqui, então, as forças aqui internas e as fraquezas, os pontos a serem melhorados também internos, nós vamos para o segundo bloco,
são as oportunidades e que são as ameaças. Vamos pensar o seguinte, então, começando aqui pelas oportunidades, né? Essa parte é você mesmo que preenche, a partir das forças e das fraquezas que foram preenchidas em cima. Então, com o teu cliente, somente forças e fraquezas, pontos a serem... Eu nem chamaria de fraquezas, tá? Eu chamaria de pontos a serem melhorados. Aí, como dica, sugestão, aquilo que ele acredita que pode melhorar. E aí, com isso feito, a gente vai para a parte de baixo, na questão de oportunidades e de ameaças. Aqui você não vai colocar nas oportunidades o que foi feito. São oportunidades que existem hoje no mercado. Mas isso não quer dizer que você vai utilizar, né? Porque é algo externo. Então, por exemplo, que oportunidades que tem? A gente tem hoje assistente virtual, a gente tem empresa de BPO financeiro para te ajudar na cobrança, a gente tem formas de pagamento que facilitam, né? Então, implantação de cartão de crédito, de débito, boleto, Pix. Curso de especialização é uma oportunidade também para você se firmar dentro da sua área de atenção, atender outros segmentos, especializar-se, posicionar-se como especialista em um determinado assunto. Isso tudo são oportunidades. Eu vou além aqui, né? Eu trouxe ainda há pouco nas forças um exemplo aqui de forças, né? Como, por exemplo, o atendimento online e a especialidade no tema X, por exemplo, de luto, que eu ainda citei. Um exemplo aqui de oportunidade que surge é, se eu tenho a força aqui do atendimento online, a oportunidade que eu tenho é atender língua portuguesa, se você fala outro idioma também, mas língua portuguesa no mundo inteiro. Então, por que não me posicionar como psicóloga para quem mora fora do Brasil e assim começar a receber em euro ou em dólar? Né? Então, existem possibilidades que surgem a partir do atendimento online. Atender sem fronteiras, nesse caso, eu não estou mais limitada à minha cidade, eu posso fazer atendimentos em todo o Brasil e mundo. Outra questão ali é do posicionamento, né? Então, eu me posiciono aqui como especialista em luto e as oportunidades que surgem junto com isso. Eu posso fazer um curso sobre esse assunto, eu posso ministrar formação para psicólogos que querem esse assunto ou para outros profissionais. Eu posso divulgar isso e atrair pessoas que estão precisando desse meu atendimento agora. Então, tem toda uma série de questões aí que podem ser envolvidas e que você pode fazer disso aí uma grande vantagem competitiva para você. Então, as oportunidades que surgem, elas podem entrar aí nesse rol de atividades para te ajudar. Agora temos o outro quadrante, né? E esse daqui ficou por último, o quadrante das ameaças, tá aqui, o T de ameaças. Quais são as ameaças que surgem a partir das tuas fraquezas, principalmente, e que são um perigo para a tua clínica? Ainda há pouco eu ainda mencionei que uma possível fraqueza, um ponto a ser melhorado, é a demora na resposta do WhatsApp. Se eu demoro a responder o WhatsApp, qual é a ameaça para minha clínica? Se daqui a pouco eu ficar com descrédito, os meus clientes, os meus pacientes que precisam de mim com mais urgência, vão desacreditar que eu vou dar um suporte. Ou até mesmo eu vou passar a informação de desinteresse e eles vão indicar outros profissionais. Então, muito cuidado, porque isso pode ser uma ameaça para o teu negócio. Outro exemplo aqui, né? Na pandemia, em atendimentos presenciais, digamos que você só atendia presencialmente antes, né? E a dificuldade de estacionar, por exemplo, com muito trânsito, fazia com que o teu consultório físico fosse ameaçado. Então, a ameaça para quem só atende consultório físico é de daqui a pouco as pessoas não quererem mais participar do físico e ir para o virtual, para facilitar a questão de estacionamento, a questão da não proliferação de vírus, enfim, algumas questões. Outro exemplo, meu ponto fraco aqui, ou minha fraqueza, é a não cobrança dos pacientes. Eu não sei cobrar, não tenho muito jeito para isso e acabo tendo sempre uma lista de inadimplentes. Se os teus clientes não estão pagando adequadamente, a tua principal ameaça é falir, né? É não ter dinheiro para pagar tuas contas, precisar mudar de local. Então, essa questão precisa ser olhada também. O não retorno aos pacientes, aos clientes, né, pode afastá-los de querer fechar com você. Enfim, dei alguns exemplos aqui bem simples, né, com essas duas informações, ou três aí que trocamos, mas na hora de montar a tua análise SWOT, faça ele bem detalhado, com o máximo de informações que você estiver disponível. Quanto mais questões, melhor. Então, dá para fazer o seguinte, né, você tem aqui, por exemplo, duas forças, né, vou colocar aqui força 1 e força 2, e tem duas
fraquezas, né? Pontos a serem melhorados. Para a força 1 surge uma oportunidade e para a força 2 surge outra oportunidade. A mesma coisa lá nas ameaças. Então, para a fraqueza número 1, qual é a ameaça que surge, e para fraqueza número 2, qual é a ameaça que surge. Dessa forma, vai ficar muito claro para você a ligação entre forças e oportunidades, entre fraquezas ou pontos a serem melhorados e ameaças. Agora, o que fazer, né, com todas essas informações aqui? Eu gosto de pensar o seguinte: de posse dessas informações, a gente vai dar uma geral e vai ter já alguns insights. Então, olhou ali, alguns insights já vão vir de cara. Nossa, eu não posso mais continuar fazendo isso, eu tenho que potencializar isso. Então, esse é o primeiro ponto: dar uma olhada geral e ver o que pode melhorar. E aí, claro, com essas informações, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer um plano de ação. Porque é no plano de ação que nós vamos reverter esse quadro e vamos ter outras realidades por aqui. Agora, como você pode usar, né? A pergunta é a seguinte: como que você pode usar as tuas forças aqui para neutralizar as tuas ameaças? Então, aonde que eu posso usar, por exemplo, eu sou uma psicóloga muito focada. Como que eu posso fazer para diminuir a minha ameaça? Vou traçar um plano de ação. E o outro ponto aqui que eu trago para você é o seguinte: como que eu vou aproveitar as oportunidades através das minhas forças? Qual a oportunidade que eu quero aproveitar aqui primeiro? Outro ponto aqui para você refletir também, né? Qual é a fraqueza que você precisa eliminar imediatamente? Vou dizer aqui na fraqueza que você não atende online. Se você precisa eliminar imediatamente. Criar o teu cantinho, fazer o teu espaço virtual, porque isso vai facilitar a tua vida com clientes que preferem o atendimento online, que não querem se deslocar ou que não tem outra possibilidade. Então, muita atenção aí nesse caso, certo? Ou então, né, você também pode aqui olhar para suas ameaças e pensar qual é a ameaça que eu não quero ter aqui, e aí traçar algum plano com relação a isso. Eu fiz algumas perguntas, alguns jogos entre um quadrante e outro, para justamente você conseguir traçar o teu plano de ação. Então, por exemplo, né, para ficar mais claro, você pode eliminar a fraqueza da demora em responder clientes com dois caminhos. Um, colocando na agenda que todos os dias pela manhã você vai responder todos os teus clientes do WhatsApp, ou de manhã, ou à noite, ou meio-dia, né? Ou tirar 3 vezes por dia para fazer as validações de WhatsApp, ou então contratar um assistente virtual. Essa é uma possibilidade. Você pode neutralizar, né, a ameaça da pandemia, por exemplo, da falta de poder se deslocar ou do atendimento presencial com atendimentos online. Então, fazer essas ligações, esses jogos são essenciais. Você pode neutralizar a questão de, talvez seja uma ameaça para você, né? A fraqueza aqui. Vou trazer outra aqui que eu lembrei agora. Talvez aqui no campo de fraqueza esteja o não pagamento dos seus tributos. E aí a grande ameaça é você ir à falência pagando multas altíssimas da Receita Federal. Então, se essa ameaça aqui te incomoda, a gente pode potencializar, né, reduzir aqui essa fraqueza, esse ponto fraco, com o aprendizado sobre a tributação, com a contratação de uma empresa contábil. Então, é necessário pensar sobre essas questões também. Entendeu aí? Espero que sim, né? Analise cada quadrante e estude como um pode ajudar a resolver a situação do outro. Espero que até aí esteja tudo certo. Vou abrir aí para comentários e perguntas. Vamos lá. Primeiro passo para começar hoje mesmo a sua matriz SWOT. E para encerrar, eu prometi que ia trazer um exercício bem prático aí para você, né? Então, eu vou deixar uma atividade para você, que é o seguinte: fazer essa análise SWOT da sua clínica e montar o plano de ação para resolver uma coisa. Então, você até pode fazer um plano de ação maior, mas o exercício prático que eu quero te dar é esse, de você avaliar dentro desse plano de ação necessário qual é a única coisa que você vai fazer entre hoje e a nossa próxima live, que é daqui a 15 dias. Você não precisa querer resolver tudo isso de uma vez só. Aliás, quando a gente começa a querer resolver tudo de uma só vez, não dá certo. E a gente se perde aí no meio de tantas informações. Depois que você entender como funciona esse mecanismo, tudo vai fluir
de uma forma mais tranquila. Você pode até pensar, nossa, mas eu fiz a análise SWOT e agora eu estou simplesmente apavorada, porque tem muita coisa para resolver. Ok, você vai listar tudo aquilo que você quer resolver no formato de plano de ação. Lembrando que o que é um plano de ação? Ele tem que ter uma ação a ser feita, ele tem que ter uma data de realização, até quando que eu vou fazer isso, ele tem que ter um responsável, então quem vai fazer isso, e tem que ter um como que eu vou realizar isso? Isso é um plano de ação. A gente vai listar isso e vai solucionar uma delas para fazer na próxima quinzena, nos próximos 15 dias. Faça o análise SWOT, então aqui bem detalhado, e procure solucionar apenas um problema atual do teu consultório aí para a próxima quinzena. Pode ser? Estamos combinadas até aqui? Eu espero que sim. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou até lá mesmo no Instagram, na caixinha, que eu vou te ajudar a resolver. Outra dica aqui para a gente encerrar, né, que eu deixo para vocês é que você pode utilizar a análise SWOT em qualquer coisa, tá? Isso é muito legal. Eu uso muito a análise SWOT. Então, retomando aqui, né, a gente pode utilizar aí para avaliação da minha saúde, da minha atividade física, para avaliação da minha casa, do meu conforto, avaliação financeira, como é que estão as minhas contas, né, as forças que eu tenho em fazer dinheiro, ou as fraquezas que eu tenho em gastar o dinheiro. Isso tudo vai trazendo alguns insights aí para você em outras áreas da vida. Pode escolher curso, trabalho, viagem, estudos, finanças. É muito legal essa ferramenta e você pode utilizar como quiser. Enfim, pessoal, é isso. Essa é a análise SWOT aplicada à psicologia. A nossa próxima live aqui, live aula, será no dia 15 de março. Semana que vem ainda vou ter uma folguinha aqui, porque estou preparando todo esse conteúdo para as minhas alunas da mentoria. E, inclusive, eu já quero deixar aqui os meus parabéns a todas vocês que me acompanham aqui pelo Dia Internacional da Mulher, que é quarta-feira da semana que vem, dia 8 de março, né? Então, parabéns. O Dia Internacional da Mulher representa muito para a mulher, de emancipação. E eu quero te dizer que você precisa se posicionar, muito mais do que empoderar-se. Eu gosto da palavra de posicionamento. Se posicionar como mulher, como psicóloga, como dona do teu negócio em psicologia. Eu vou deixar aqui um beijo grande para você. Parabéns aí pelo Dia da Mulher, já antecipando. E nos vemos no próximo dia 15 de março. Até lá!